Você está ouvindo o Opencast. Estamos começando mais um Opencast, o seu podcast sobre tecnologias livres. Meu nome é Ivan, do site ubunteiro.com.br. Isso vai ter mais sentido agora, daqui a pouquinho eu vou explicar. Olá a todos, meu nome é Diego, eu sou um entusiasta de Linux e estou aqui participando de mais essa sessão em vídeo, Opencast. Boa noite, pessoal, meu nome é Og Maciel, moro aqui nos Estados Unidos, também sou entusiasta de Linux, especialmente de programação, e nas horas vagas eu venho falar abobrinha. Aqui é o Rudinei, estou participando mais uma vez do Opencast, sou atual líder do time de documentação do Ubuntu Brasil e voltamos com tudo dessa vez. E teu som melhorou, hein, Rudinei? Melhorou muito. Por causa do Ubuntu 14.04. Espaço da Comunidade. No espaço da comunidade dessa semana, nós vamos começar falando o seguinte. Há uma pequena mudança agora nos nossos planos, vai ser melhor explicado aí durante o episódio. E a gente, então, a partir de agora, vai aceitar então os comentários que vão ser lidos aqui no espaço da comunidade, apenas que forem enviados por e-mail. Ou seja, você vai ter que mandar um e-mail e é para outro e-mail também, não é o que vocês estão acostumados. O e-mail que vocês têm que mandar é para opencast@tecnologiaaberta.com.br, que é o nome do nosso novo projeto que é explicado no videocast, no último, e também durante esse episódio vocês vão saber o que é a nova iniciativa. Comentários que estiverem no site, eu também vou ler. No entanto, eles não vão vir aqui para o espaço da comunidade. Eu peço que vocês enviem no e-mail dos comentários o nome, idade, de onde você é e com o que você trabalha, para a gente conhecer melhor o público que está participando com a gente e que está colaborando com a melhoria do Opencast. Vamos para a leitura. Eu separei apenas um comentário aqui que eu achei bastante pertinente, que foi do Everton Mello. Ele falou bastante aqui sobre o Wine, pelo jeito ele é bem entendido sobre o assunto. Sobre o Wine, ele disse o seguinte: olá pessoas, gostei muito do Opencast 32. Aprijo, não me leve a mal, mas gostaria de esclarecer alguns pontos sobre o Wine HQ. Primeiro, o Wine não é um emulador, o próprio nome dele já diz isso. Eu acho que não ficou bem claro, o som deve ter falhado no momento que o Aprijo até disse que não era um emulador, ele deixou isso bem claro, né? Mas vamos deixar bem claro, o Wine não é um emulador. Outra coisa, o Wine tem suporte à rede sim, mas apenas como saída e não como entrada. E outro detalhe, o Wine não pode ser executado como root. Aqui então sou eu agora e vou falando. Eu acredito que sim, se o root for um usuário do sistema, ele vai criar as pastas lá .wine e vai executar o aplicativo, né? Mas isso não é testado, esse é o achismo meu. Ele está atrelado a cada usuário, ou seja, se você acha que vão usar o Wine sem a menos logar na máquina, isso é muito improvável. Mesmo por meio de um exploit, o cara tem que configurar o ambiente e não é algo trivial, porém é trabalhoso. E quanto melhor configurado, mais tempo leva. E quanto mais recursos, mais detectável será. O invasor, se percebido, mesmo se ele conseguir um firewall bem configurado, ele barra qualquer conexão não autorizada a ter saída. Mas com acesso a um usuário sudo, entrar no Wine seria perda de tempo, sendo que com o Bash dá para fazer algo bem pior? Pois é uma coisa realmente a se pensar. Outra coisa, instalar um antivírus no Wine, ninguém recomenda isso, nem a própria comunidade. Isso eu também não sabia, interessante saber. Nem mesmo soluções pagas do Wine crossover que funcionam em garrafas, que inibe o usuário a fazer besteira, recomendam, né, o antivírus. Aí disse: vejo que todas as demais citações sobre o Wine foram mais coerentes. Sugiro então para quem for usar o Wine, instale também o Q4Wine. É Q4Wine, né? Se escreve. Além de ter uma excelente interface gráfica, ele é bem configurável. Tem até um Task Manager. Outra coisa, com exploit, sim, dá para fazer o estrago, mas ao ver do Everton Mello, o cara tem que ser muito bom. Afinal, ele tem que usar um aplicativo exe que converse com o módulo do Wine que traduza isso para chamada do sistema equivalente no Linux. Enfim, cansa só de pensar. Por precaução, sempre use o Wine com o Q4Wine para saber o que está rolando, o que está rodando no computador. E outra coisa, instale e configure um bom firewall e já barra qualquer coisa que vai sair, então já está trancando qualquer exploit, qualquer malware ou coisa do gênero. E ele ainda continua aqui dizendo: tentem ver o Wine como uma coisa boa. Eu vejo como coisa boa quando ele é realmente necessário, eu vejo como coisa boa, né? É minha opinião pessoal. E no mais, a todos um grande abraço. Se alguém precisar de ajuda com o Wine e seus agregados, né, crossover, Q4Wine ou coisa do gênero, o Everton se botou à disposição. Então o e-mail dele ele botou público, não tem por que eu não divulgar. everton.win32
opencast@gmail.com. Bom, pessoal, então é isso. Lembrando vocês, se você quiser mandar um e-mail pra gente, para ser lido no espaço da comunidade, mande então um e-mail para opencast@tecnologiaaberta.com.br. Não esqueça de seguir ali o nosso perfil no Twitter, que é twitter.com/ubunteirobr, nosso Facebook, facebook.com/ubunteirobr, nosso Google Plus também tem link. Assine o nosso feed, tanto no iTunes quanto, se você não usa nada da Apple, aí também pode seguir o nosso feed comum. Fique atento que em breve esse feed vai mudar, mas a gente vai avisar aí durante alguns meses até que faça a mudança definitiva. Então é isso, agora fica aí com a volta do Opencast, o nosso episódio aí. Durante o episódio vocês vão saber o porquê que demorou tanto pra gente voltar a gravar, certo, pessoal? Fica com o episódio aí e até mais. Então vamos começar o nosso episódio sobre notícias. Vamos falar sobre o Ubuntu 14.04, tentar um pouquinho? Vamos começar com ele então. Dia 17 de abril, há poucos dias, 2 semanas atrás, foi lançado o Ubuntu versão 14.04 LTS. Essa é uma versão importante, pois o tempo de suporte dela é estendido para versão desktop e servidores para 5 anos. E algumas novidades do 14.04, visualmente, são poucas modificações que o usuário vai perceber. A princípio são a parte das bordas, das janelas dos principais aplicativos foi removida. Ficou só um pequeno contraste de suavização nos cantos. Ficou uma funcionalidade interessante que foi adicionada aos menus integrados no topo da janela. Eu achei muito bom, cara. Na verdade, era a única coisa que reclamava do menu global era isso. Se estava minimizado, tu tinha que sair da tua janela e tê-lo lá em cima para abrir, para acessar o menu, né? Isso. Então, se não tá maximizado, ele tá junto com a janela, mas é opcional, né? Isso. Tu tem a opção de habilitar e desabilitar, conforme tu achar melhor. Visualmente, assim, tu consegue perceber a tela de bloqueio. Quando tu bloqueia a tela, ela fica o padrão do Unity também, como parecido com a tela de login. Na verdade, fica igual a tela de login, para depois tu colocar tua senha e entrar de novo. O Unity 7 foi reescrito totalmente em GTK3, houve uma boa melhoria de desempenho. Uma novidade também legal do 14.04 é o Ubuntu Gnome, que também agora é uma versão LTS. O que usando ele nos últimos dias, o que tenho percebido foi melhorias também na parte de som. Devem ter trabalhado bastante essa questão de performance de som, qualidade do som, tanto do microfone como de áudio para ouvir, melhorou bastante. Seria mais ou menos isso. Alguém tem mais uma informação aí para complementar? Eu tenho notado para mim estabilidade maior. Tem uma coisa que eu não sei se tinha antes, então foi agora só que eu notei, que eu tô mudando o tamanho das barras aqui de cima, na parte de cima, né? Sim. Dos monitores de maneira separada, né? Nos dois monitores que eu tenho, eu deixo menor, o outro um pouquinho maior. Não sei se tinha nas outras versões, eu não tinha notado. Não sei se alguém já notou isso. Olha, eu tô usando com 2 monitores e não percebi esse design. Eu não sei se tinha antes, eu vi acidentalmente lá nas configurações dos monitores, que eu vou abrir aqui só pra ver exatamente onde que é. Configuração de monitores, tu seleciona o monitor que tu tá mexendo e tu bota lá, escala pro menu e barras de títulos. E aí tu pode fazer isso por monitor, separado, diferente. Mas se tu tem um monitor maior ou outro menor, faz sentido isso, então. Isso, faz sentido. É o que eu tenho aqui no caso, né? Uhum. Eu não lembro de ter visto essa escala nas outras versões, eu acho que não tinha. Será que ele guarda essa configuração? Ou seja, se você desliga o computador e tal, quando volta, sim, ele vai lembrar isso? Guarda, vai. Mas isso você tem um desktop, né? No desktop. Eu imagino, e se você tem um laptop, será que ele guarda isso também? Olha, ele guarda a posição das janelas que eu abro máquina virtual sempre no segundo monitor, né? No laptop de trabalho. Quando eu saio, se eu abrir, vai abrir normal naquele monitor, e quando eu volto a plugar o outro monitor, ele abre a aplicação naquele monitor que estava antes. Não testei esse de tamanho aí também nele, a coisa a testar. Mais alguma consideração aí pra quem usa? Og, o teu Ubuntu aí, como é que tá? Se eu falar pra você que eu não rodo Linux, sei lá, tem quase um ano, você não acredita, né? E tu? Só máquina virtual, só coisa de trabalho, né? Eu tô usando aqui, tá muito melhor do que a versão anterior. Finalmente agora tá os drivers de vídeo, eu tô usando o driver open source, tá? Bem melhor o driver open source. Sobre os drivers, quem tem placa de vídeo NVIDIA, aquela híbrida com Intel, a detecção do sistema também tá melhor, ele tá detectando sozinho, tá já instalando, sem precisar de intervenção do usuário, ele já tá fazendo isso. Até perguntei no Twitter esses dias
como eu não tenho a placa, eu só tinha lido dos desenvolvedores isso, ele tá fazendo essa detecção sozinha. Não sei quanto é desempenho, se realmente tá bom, qual que é o drive que ele bota, se é o Novu ou se bota o proprietário, ou seja lá, se tu instalar ele vai usar qual que ele vai decidir. Mas a detecção é que a mudança ele tá fazendo sozinho. Tem uma informação que não sei se vai ser confirmada também, é que nessa versão do Ubuntu, a 14.04, talvez é a última versão que vai vir com o Nautilus. A partir das próximas versões do Ubuntu, provavelmente vai ser o gerenciador de arquivos próprio que a Canonical está desenvolvendo, que é o File Manager. Essa questão aí da substituição deles é para facilitar a convergência de dispositivos móveis e PC. Está sendo difícil o pessoal pegar o Nautilus, que vem do GNOME, e fazer essa adaptação para ele se tornar convergente entre os dispositivos. Então essa parte de usar um gerenciador próprio desenvolvido pela Canonical daí ia fazer mais sentido. É que na verdade já é difícil hoje, porque eles estão trazendo muita coisa antiga para a versão nova, eles não usam a versão nova por causa disso, né? Tem bastante coisa para mudar que é difícil fazer. É quase um forte por causa que o GNOME, o time da GNOME tirar as abas do Nautilus. Aí o Canonical coloca as abas de volta. É um código, é um fork mesmo, como diz, praticamente um fork. Comentando a respeito dos menus no Ubuntu, eu usei por um tempo os menus integrados na janela, eu ainda não consegui ver, mas eu acabei voltando. Aproveitando, alguém testou o Unity 8 no desktop? Não testei. Eu testei e achei, uma bosta. Ele não tem interação com o mouse, cara. É pra tela sensível ao toque. Por exemplo, eu não consigo fazer. Eu consegui trazer o dash aqui, né? O dash não, o lançador eu consegui trazer com o mouse. Mas as outras funções, como arrastar de baixo pra cima, eu não consigo fazer com o mouse. Não tem jeito. Sem ser sensível ao toque, realmente ainda não tá preparado. Tá certo, não é pra estar preparado. Eles estão trabalhando nisso ainda, né? Não é a ideia agora tá pronto, né? Mas já tá disponível pra teste. E tá bem ruim. Bom, vamos pra próxima notícia. Og, tá até mostrando aí o motivo da tua primeira notícia ali. Dá pra comprar no Bits? Isso, tá mostrando o teu aí, né? Eu achei isso bem interessante, né? Porque então a notícia é que a companhia Apple está comprando aquela companhia Beats. Um dos donos da Beats é um rapper que chama-se Dr. Dre, eu não sei quem mais que é, mas no começo o Beats era muito conhecido por causa que eles fazem esses headphones, essas caixas de som muito boas, né? Uma qualidade bem bacana mesmo, bem classudos, assim, pessoal. Acho que o Lício até mesmo botou um comentário hoje falando que é coisa de hipster, quem usa Beats, né? E quem toma Starbucks, ele falou. Então, então essa era a fama deles, mas recentemente, nos últimos meses, a Beats estava querendo competir com o Spotify, então eles estavam também montando um sistema de músicas, né? A grande verdade, acho que as pessoas estão só especulando por que é que a Apple comprou, porque, primeiro, por que isso é uma coisa, assim, meio extraordinária, por que é interessante falar sobre isso? É que a Apple, no processo de comprar a Beats, ela vai pagar 3,2 bilhões de dólares. É muito dinheiro, né? E parece assim que uma fração pequena, infelizmente eu não tenho assim na minha frente a informação. Não sei se é menos de 20% desse valor vai ser em cash, vai ser em dinheiro. O resto provavelmente vai ser em ações e esse tipo de coisa. Mas o pessoal estava especulando por que é que a Apple teria comprado isso, porque seria por causa dos headphones e das caixas de som, ou seria por causa do sistema de música que eles têm. Então, uma das coisas que eu estava lendo é que hoje em dia, em termos de vendedores de celular, e eu posso estar errado, vocês podem me corrigir, mas parece que a Apple e a Samsung são as duas maiores, né, vendedoras de dispositivos, assim. Então, talvez a compra não seja tanto pelo serviço de música deles, mas sim pelo lance de hardware, de speaker, de caixa de som e de headphone, para talvez implementar uma nova versão aí dos dispositivos, né? Até a Apple está querendo lançar, já tem um iPhone, mas também está querendo fazer o dispositivo relógio. Então, uma das coisas que eu li hoje, e não, depois eu tenho certeza que o Ivan vai botar os links aí, mas um outro artigo que eu li hoje estavam falando assim, por exemplo, que hoje em dia os hipsters, né, quando eles saem de casa, eles põem o quê? A carteira no bolso, a chave do carro, o celular e um headphone. Então, eu estava falando que seria mais ou menos por aí. Então, eu só queria falar nessa notícia que eu achei assim, o valor é uma coisa exorbitante, né? 3,2 bilhões de dólares. Eu não sei quanto que a companhia realmente vale, mas é um investimento bem pesado. E, para finalizar, quando eu era garoto, né, aqui nos Estados Unidos, quando eu era mais jovem, eu lembro do Dr. Dre. Dr. Dre é um rapper, então era ele e Snoop Dogg. E eu sempre imaginei assim, um dia desse vai aparecer
morto por aí, porque todos os rappers estavam sendo assassinados na época, né? E, tipo assim, uma transformação enorme, né? Pra ver o Dr. Dre hoje. Então, hoje ele é um bilionário, que é uma coisa, assim, bem interessante. É o primeiro rapper bilionário, eu acho, né? Exato, exatamente. Foi o que eles estavam falando. E o fone é bom? Olha, eu gosto, tem vários, não tô fazendo propaganda, então não vou ganhar dinheiro. A gente faz depois no site, bota ali pro pessoal comprar. Tem vários modelos, né? Então, esse modelo que eu tenho aqui, ele diminui, tem aquele sensor para poder diminuir o barulho de fora, não sei como é que fala isso, diminui o ruído, né, de fora, mas tem uns modelos ainda maiores, aqueles que tampam o seu ouvido por completo, e supostamente eles são melhores ainda. Eu já experimentei ele na loja, eu falando assim, nesse mesmo tom, nesse mesmo volume aqui, eu quase não escuto a minha voz, então é bem bacana. Eu gosto, eu curto muito. Ele tem um microfone, esse que você tá usando aí tem um microfone junto? Olha, ele tem um microfone junto, se eu não me engano, aqui do meu lado, assim, mas eu tô usando o microfone do computador. Tem o pessoal fazendo pergunta aqui, voltando ao assunto lá sobre o Ubuntu, o que vocês acham que virá de novidades no Ubuntu 14.10? Eu sinceramente não tô com muita expectativa para as próximas versões. Eu não vejo nada assim, além de tablet, além de celular. Eu confesso que eu tô com pouco. Eu acho que a Canonical eu acho que eles vão começar a fazer, e eu não uso o Ubuntu, tá? Então eu não acompanho nada, mas pelas notícias que eu tenho acompanhado, eu acho que a Canonical vai investir mais pro lado do servidor. Hoje mesmo, né, eles fizeram um anúncio aí que o Mark Shuttleworth estava fazendo a apresentação. O lance dele é orchestration, não sei como é que fala isso aí, mas é orchestration de máquinas em servidores aí e tal. Eu acho que eles vão investir mais pesado nisso daí. Não sei se vai ter muita novidade para desktop. E essa aí engatilha com a notícia que tem logo adiante. Então, deixa eu agradecer aqui, o Emanuel Silva foi quem fez a pergunta. Já que o Og comentou ali de orquestração de serviços, o componente, vamos chamar assim, o aplicativo que faz essa orquestração desse produto da Canonical, hoje é o Juju, né? O que ele faz? Ele faz a orquestração de serviços na nuvem, né? Torna igual o acesso, ele cria um padrão de acesso para vários serviços diferentes, né? Então, qual que é a notícia disso? Que esse Juju ele já tem um certo tempo, mas qual que é a novidade que surgiu recentemente? A Microsoft, em cooperação com a Canonical, foi desenvolvido uma forma do Windows Azure, que é o serviço de nuvem da Canonical, da Microsoft, dele aceitar também o Juju. Ele pode usar, quando tu usa uma máquina virtual de Ubuntu dentro do Windows Azure, você pode usar a Juju para orquestrar coisas que são do próprio Windows, e vice-versa ali também. Algumas coisas que pode fazer configurações pelo Windows através... Chega, então deixa eu te fazer uma pergunta, cara, porque eu sei que o cara que, assim, tá badalando muito o lance do Juju é aquele Jorge Castro, né, que trabalha na Canonical. Como é que você compara o Juju? Não sei se você pode comparar, mas como você compararia ele então com outros serviços que eu imagino, é serviço de configuração e de provisionamento, né? Então você tem serviços como Ansible, que é eu não sei se você conhece, um serviço meio em Python, ele permite você fazer a mesma coisa de configurar várias máquinas ao mesmo tempo e fazer deployment, né? Provisionamento rapidinho assim e tal. Esse é o Ansible. Existem outras coisas como, por exemplo, Puppet e o Chef. Talvez não seja, não sei se você pode falar assim, na mesma sentença como provisionamento, mas seria mais para configuração também, né? Então, tem como você comparar isso aí com esses outros serviços? Eu não conheço esses serviços, eu já tinha ouvido falar do Juju, mas até hoje, até antes que eu fui ler a pauta, eu não tinha uma ideia correta dele do que é isso. Eu sabia que era uma coisa para servidor, que estava ligado com a nuvem, mas eu não sabia o que faz esse negócio aí. Aí eu fui descobrir hoje, lendo bem melhor a notícia, que ele faz uma orquestração de serviços. E pelo que eu entendi, essa orquestração significa padroniza o acesso a vários serviços. O Ubuntu ele vai acessar a nuvem da Amazon da mesma forma que acessa a nuvem da Canonical, da mesma forma que usando os mesmos métodos, de certa forma, entre aspas, a mesma API, como se fosse acessar o Windows Azure,
Amazon, vários serviços de nuvem são acessados seguindo o mesmo padrão. Pelo que eu entendi, facilita para o desenvolvedor não ter que aprender um monte de padrões diferentes para conectar cada serviço diferente que ele vai conectar. Alguém escreve um tradutor, entre aspas, para o Juju ali, e isso aí fica padronizado depois. Ele é, na verdade, uma ferramenta. Ele é uma ferramenta para te fazer, como disse o Og, um deploy de uma aplicação. Vamos dizer assim, o Juju para te instalar o teu WordPress. Isso. Ele te deixa ali o script prontinho, tu diz aqui, ó, bota o WordPress aqui naquele lugar, na minha nuvem ali, ele vai fazer todo o processo para ti, facilitando, sem precisar nem processo manual. Tem outros aplicativos mais simples que fazem isso também. O bom dele é a facilidade, a maneira com que ele mostra coisa na tela ali para te fazer, que ele facilita mais. Eu também não conheço a fundo o Juju, mas por apresentações que eu vi é isso, né? É uma maneira de tu monitorar também, parece, né? Não sei, Rog, se tu conhece isso. Para fazer a monitoração também dos serviços, né? A parte de monitoração eu realmente não conheço, mas eu sempre imaginei, baseado nas coisas que eu li do Jorge Castro, eu conheço as outras coisas que eu mencionei, né? Eu nunca mexi com o Juju, mas eu sei que é para justamente fazer deployment, então não importa onde que você vai colocar, e também fazer configurações. Você, né, cria é como se fosse uma receita de bolo que você fala, né? Toda vez que eu for criar uma instância de WordPress, ou que eu quero MongoDB, tipo assim, isso é falando de uma máquina específica, né? Eu quero uma máquina para MongoDB, eu quero uma máquina para isso, eu quero uma máquina para... Mas o lance do orchestration, da orquestração que vem aí, é justamente você criar seria até um blueprint, uma receita que você fala, não, eu preciso de 6 máquinas, sendo que 2 são bancos de dados, e uma é de servidor de arquivos e outra não sei o quê. Então, com uma receita que você cria, ele vai e lança e configura e bota todas elas para conversar junto. Então, esse é o que eu acho que o Juju faz. Já as outras ferramentas que eu mencionei, por exemplo, o Ansible, é uma coisa bem nova, assim, em termos, né? Acho que não deve ter mais do que 1 ano e meio ou 2 anos que existe, mas tem um peso muito grande. E por coincidência, o cara que criou o Ansible, eu posso dizer assim, que talvez assim, 80% dos engenheiros do Ansible, eu trabalhei com eles na RPath, eles estão hoje no Ansible, por eles criaram. Por isso que eu sei um pouquinho mais do assunto. Tudo que eu sei é a partir de apresentações ou vídeos que eu assisti, nunca nada completo e nunca botei a mão na massa também. Mas é mais ou menos o que eu imaginei ele que o Og falou. O lance dele ter essa interação com o Microsoft, apesar que talvez algumas pessoas que vão estar escutando o podcast podem falar assim, Microsoft, não sei o que, isso aqui é coisa de software livre e tal, mas na minha experiência, cara, se você fala, eu tenho um software que faz assim, que vai te salvar $1 milhão, mas se você fala, aí a pessoa pergunta, mas ele fala com Windows? Você fala, não, ninguém vai querer comprar. Então é uma vantagem enorme de ter algum tipo de interação com o Windows. E entra naquela minha conversa lá dos cheats do software livre, né? E não adianta é que nem a história do querer divulgar software livre só nos locais onde o software livre já tá, né? Não tem sentido, tu vai trazer gente nova como se tu não entrar no Facebook, se tu não entrar no Google Plus, ou seja lá qual for a rede que é onde as pessoas mais estão, né? Se eu vou divulgar Linux, por exemplo, vou divulgar aqui o Opencast só lá no Diaspora. Vai ter meia dúzia de pessoas que vai ver e o público novo não vai chegar. Eu tenho que ir onde eles estão para mostrar o que as coisas estão acontecendo. E o pessoal corporativo tá no Windows. Então é muito mais fácil de quebrar o gelo tu tendo a tua ferramenta lá dentro das ferramentas do Windows do que tu tendo só no Linux, né? Exato. É uma quebra menor, bem. Rudinei, algum comentário? Não, a respeito do Juju também nunca usei. A única coisa que eu sei é o que eu vi em apresentações e também em vídeos. Nunca cheguei a trabalhar com ele. Bom. Tem uma pergunta aqui do Léo Oliveira. Ele diz, vocês ficaram sabendo da compra que a Google fez da Titan, que fabrica drones? Bom, eu li sobre isso. Eu acho, cara, que a Google tá tentando criar a Skynet. Vai botar tudo no ar aí. Literalmente. Eu não sei se vocês viram no Google Plus esses dias, eu posso até procurar aqui e achar um link, mas encaixa bem nesse assunto aí. Acho que o cara trabalha na Google e ele estava mostrando algumas coisas que eles estão fazendo com esses quadcopters, né, que são esses helicópteros de 4 hélices, assim, igual esses drones que existem aí, mas aqueles helicópteros de 4 hélices. Cara, eles fazem cada coisa assim que você fica... Eu geralmente, quando vejo
o vídeo, eu acelero, eu não fico vendo tudo. Eu achei ele de ponta a ponta, porque coisas super maneiras que eles estavam fazendo. E, se eu não me engano, era o pessoal da Google. Vou ver se eu acho o link e eu jogo. Bom, cara, eu li muito, mas também não fui muito a fundo do que a Google quer com essa fábrica de drones. Eu sei que eles querem botar, talvez em vez de usar os balões para levar a internet para outros lugares remotos, eles usar esses drones também para isso, né? Mais ou menos isso que eu ouvi, que eu li, quer dizer. Bom, eu tenho notícias, mas eu quero deixar mais uma delas eu quero deixar mais pro final, que são novidades sobre o site, né? Vou deixar só para quem ficar até o final aí. Vamos ver aqui. Hoje eu recebi por e-mail, a Canonical vai falar sobre o Ubuntu para celulares e smartphones em Xangai no dia 11 de junho. Tem uma conferência lá sobre esse tipo de coisa. Eles vão mostrar, deram a entender no e-mail que vão mostrar um pouco dele rodando, né? Bom, vamos ver, eles dizem que vão mostrar rodando no Meizo, num dispositivo Meizo. Então vamos esperar, se alguém tá aí por Xangai, ou se alguém quer pagar uma passagem pra mim ir pra Xangai, eu aceito, pra dar uma olhada nisso aí. Daí vai estar no post no site aí, vai ter o post também no episódio pra vocês verem a notícia. Eu vou dar ali horários e companhia pra quem tiver, pra essas bandas aí, ou pra quem quiser dar um pulinho lá. Uma coisa que eu vi hoje também, que eu achei interessante, tem aquele site que chama Bitly, que é aquele como é que fala? Encurtador de URL? Como é que se chama isso? Encurtador. Então o Bitly parece que foi comprometido o site, né? Então tem muitas pessoas que usam o Bitly. Faz bastante tempo que eu não uso, mas eu usei já bastante. E eu não tenho detalhes de como foi comprometido, mas aparentemente o pessoal estava com medo de que teria, por causa do Bitly, o pessoal geralmente conecta ele com Facebook e com Twitter. O pessoal estava com medo de que então afetaria esses outros serviços também, né? Então parece que o pessoal do Bitly, então o que eles fizeram foi eles removeram esse acesso à configuração das pessoas. Então, se você tem uma conta no Bitly e não sabia disso, né? Se você entra lá e se você já tinha configurado ele para usar o Facebook ou o Twitter, então você tem que fazer isso de novo, mas eles recomendam então que o pessoal do Bitly eles te dão uma chave, né? Uma chave para você usar para fazer a autenticação. Então ele fala para você criar uma nova chave e depois reconfigurar o Facebook e o Twitter. Então eu achei isso interessante, porque é uma companhia que eu uso, eu sei que muitas companhias usam ele também, às vezes até mesmo indiretamente, né? Mesmo esses sites que tem igual, por exemplo, eu não sei se o Flickr usa o Bitly, porque o Bitly ele te dá toda aquela informação, estatísticas de quantas pessoas clicaram, aonde que as pessoas estão e por aí vai. E eu sei que eles facilitam, se você compra o seu próprio domínio, aí você então poderia configurar ele para ter, sei lá, Ivan. Sei lá, alguma coisa que termina com o seu nome. O pessoal gosta de fazer isso, né? Então, por exemplo, para mim seria maci.el, né? Se eu comprasse o domínio.el aí, não domínio.el, mas maci.el, aí eles permitem você usar o seu domínio e todos os links, todas as fotos que você fizer, vai com esse encurtador e depois te dá toda a estatística. Aí, quer dizer, mais uma companhia afetada, comprometida aí afetando outros serviços como Facebook e Twitter. Eu também cheguei a ler essa notícia e parece que assim não foi comprometido nenhum dado de nenhum usuário, não vazou nada. A única coisa que eles fizeram, eles logo detectaram o problema e desconectaram todo mundo, né? Daí agora quem quiser vai ter que reconfigurar tudo manualmente de novo para questões de segurança. No final de abril, pro dia 28, foi liberado o Firefox 29 com uma nova interface, a Australis, que ficou assim bastante modificada e ficou mais limpo, e também a parte de customização dele também ficou melhor desenvolvida. Agora tu consegue customizar os principais links que tu utiliza ali no botãozinho na direita, na barra superior, e tu consegue organizar como é que da tua preferência. E outra funcionalidade que ficou muito boa foi a parte de sincronização. Até as versões anteriores, tu tinha que gerar uma chave lá e depois recuperar ela nos outros dispositivos. Era assim, para um usuário comum, assim, era um pouco trabalhoso fazer e até difícil de fazer. Agora, eu não usei por causa disso, cara. Essa complicação. Também não usava, mas agora eu tô usando também. Eu usava o Firefox já no smartphone, e agora com essa opção de tu só colocar teu e-mail e a senha fica bem mais fácil. Né? Então
Então fica bem melhor agora. Tô usando bastante essa parte de sincronização. Cara, eu notei o seguinte sobre o Firefox 29. Primeiro que ele tá a cara do Chrome, né? Ficou muito parecido. Bem parecido. Embora ele continue consumindo tanto de memória quanto ele consumia antes, parece que não causa impacto ao sistema toda essa memória que ele usa. Parece que ele tá mais fluido. Mesmo usando a mesma quantidade de memória que pra mim estava usando antes, né? Até a primeira impressão que eu vi, eu pensei que ele tava usando menos memória, mas não, tá usando a mesma coisa. Mas não dá aquelas travadinhas que ele dava antes, que chegava e dava uma certa irritada. Eu, durante o dia, trabalho ali tranquilo com 20 abas abertas, né? Não olho metade do que tá aberto, mas deixo 20 abas abertas. Uma hora ali, uma hora eu vou ver. Chego em casa, restauro a última sessão e daí começo a ver as abas lá, o que tinha pra ver, leio o que tinha pra ler. Eu separo, né? O conteúdo que eu quero ler, eu separo em abas. E antes dava umas travadinhas feias. Agora não notei mais isso. Mesma máquina, né? O notebook do trabalho é o mesmo notebook e continua mesmo. Nessa máquina aqui eu não posso dizer muito, né? Porque é nova, então não sei o comportamento que ela teria antes. Eu também percebi essa parte, assim, a memória, o consumo de memória tá igual e ele ficou mais esperto, tá indo mais rapidinho até. Tem uma notícia aqui que é um pouco estranha. Os Estados Unidos aprovam contribuições em bitcoins para campanhas políticas. E quando os nossos ficar sabendo disso, vão aceitar também. Já que agora não pode ter financiamento privado, eles vão achar os bitcoins. Pelo menos o uso do bitcoin na campanha política oficializa a doação de dinheiro de forma anônima, mas por outro lado populariza a moeda, né? Populariza a tecnologia e torna ela oficial. Aqui no Brasil agora a Receita Federal já disse como é que tem que fazer para declarar Bitcoin também. Tem que declarar o imposto. Eu não sei os detalhes, mas eu sei que eles já disseram como é que tem que ser feito. Como diz aqui o último parágrafo do texto aqui, é triste ver uma ferramenta mal utilizada. Se foi assim com a pólvora, com a energia nuclear e com o celular que filma na vertical, também será com o Bitcoin. Bom, tem uma pergunta aqui também. O Emanuel Silva falou aqui, falando em Microsoft, que a gente estava falando antes, né, e software livre, fiquei sabendo que seria liberada uma versão do Office para Linux. E aí perguntou o que a gente acha disso. Faz tempo que eu ouço que vai sair uma versão para Linux e até hoje, faz anos. Eu nunca vi essa versão para Linux sair. Anos mesmo, desde a década de 90 que eu ouço falar isso. Eu gostaria de saber quem é que precisa de usar Office hoje em dia com o LibreOffice disponível. Deve ser assim, uma coisa bem especializada e específica, que requer uma coisa bem específica, por exemplo, de um Excel ou algo assim. Aí que eu sou advogado do diabo. Para Excel e contabilidade ainda precisa. Então, mas fora isso, tipo assim, a maioria das vezes para Word, ou até mesmo para Excel, se não for coisa bem específica, umas fórmulas bem, né, uns macros, umas coisas as macros, isso aí, as macros. Eu acho que não faz a menor diferença, não. E tem como fazer o esquema das macros no LibreOffice também, né? É diferente, não é a mesma linguagem, né? Tem como fazer. Mas aí tu não acha muitos profissionais qualificados para fazer uma coisa desse nível. Correto. Pra mim, se tiver realmente algum dia, pra mim, não cheira nem fede, não vai fazer a menor diferença pra mim. Ainda tem que pagar a licença, né? Mas ele saiu pra Android agora, não saiu? Aquele pra web, sim, o Office 365, aquele acho que tem agora pra Android, sim. Eu posso fazer a propaganda aí, que eu lancei uma versãozinha, eu lancei a versão do meu projetinho aí, para quem mexe com programação e automatização de testes. Eu botei o link aí que chama o For Factory, né, que cria dados aleatórios para você fazer seus testes. E o engraçado é que eu lancei a versão ontem, lancei a versão e tal, publiquei bonitinho, aí fui dormir, aí falei assim, tá aí, eu tenho que checar um negócio, aí voltei pro computador, rodei o negócio, aí achei um bug no meu próprio código. Aí eu consertei e lancei hoje de novo a versão, ontem lancei a versão 0.20 e hoje então lancei a 0.21, que tem um fix. Arrumei o negócio. É só uma propaganda então do meu projeto. Eu tenho uma notícia, cara, que agora eu lembrei, que continuo me mandando pedidos de suporte para um software que eu desenvolvia, que é o W. E eu já falei em tudo que é lugar que eu não dou mais suporte a isso, já é um abandonware. Quem quiser instalar, instale por sua conta e risco, e eu continuo recebendo e-mail. Hoje recebi mais e-mail de gente pedindo ajuda para instalar. Aquilo lá não roda mais com as versões do banco de dados de hoje, do Postgres, não vai rodar. A não ser que você faça muita adaptação. Então eu só pedi para vocês, não me peçam mais ajuda, porque acabou, o software acabou. A legislação brasileira acabou com o software, não tem o porquê vocês instalarem ele. Então não instalem. Eu mantive o código só para questão de história mesmo. Um dia eu fiz alguma coisa, mas ele não vai funcionar, eu não vou dar mais suporte.
Eu tenho para falar um pouco sobre o Opencast e um novo projeto que a gente está começando. Todos que estão aqui e mais algumas pessoas já sabem, né, por e-mail. Nós vamos fazer uma mudança e o Opencast vai sair do site Ubunteiro. Foi feita uma pesquisa sobre isso e a maioria absoluta achou que era uma boa ideia a gente desatrelar o nome do Opencast do site Ubunteiro e ir para uma nova iniciativa. Por que isso? Muita gente ainda tem hoje o preconceito que o Opencast fala só sobre Ubuntu. Não que a gente não fale do Ubuntu, a gente fala de Ubuntu porque tem bastante gente que utiliza o Ubuntu, mas o Opencast não é sobre Ubuntu, é sobre tecnologias livres, ou seja, hardware livre, qualquer distribuição Linux, qualquer linguagem, qualquer coisa que seja livre a gente vai falar. Então eu achei melhor, depois dessa pesquisa, a gente fazer um novo projeto onde a gente vai falar sobre tecnologias abertas. Esse é o nome do projeto. É um site que ainda está com o tema padrão, não tem nada postado, mas já existe o domínio tecnologiaaberta.com.br. Aos poucos a gente vai levar o Opencast para lá, não vai ser de uma hora para outra. Agora eu vou começar a anunciar que vai para lá, depois a gente vai começar a fazer publicações em paralelo, até a gente ficar só no novo site. O videocast também vai para lá, só que ele vai mudar de nome. Eu vou continuar fazendo vídeos para o Ubuntu, mas a gente vai também para lá. O que vai ter então nesse site? Vai ter gente falando sobre linguagens de programação, sobre desenvolvimento web, sobre hardware, sobre Arduinos, seja lá o que for. A gente está aceitando pessoas que queiram falar. Eu já falei com uma pessoa aí que vai falar sobre o software livre em negócios, não ficar só falando dessa parte técnica, mas sim como a coisa está entrando nos negócios. E a gente está aberto para qualquer pessoa que quiser falar sobre software livre, sobre hardware livre ou qualquer iniciativa livre, para entrar em contato ali por enquanto pelo e-mail tecnologiaaberta@tecnologiaaberta.com.br. Eu vou melhorar esse e-mail, que está meio grande, que a gente daí conversa sobre os assuntos que vamos mostrar. Então por que o Opencast demorou tanto assim para voltar e por que parou, né? Tivemos alguns motivos. Um deles foram os feriados, né? Que eu viajei também. Meu computador estava apresentando alguns problemas, que ele fazia mais barulho do que funcionava. Então não tinha como eu gravar com a barulheira que ele fazia, até que ele foi decretada a morte do computador. Então o tempo aí tinha que virar o mês para poder comprar um novo, né? A placa-mãe nova e companhia. Então agora a gente volta com força total aí para manter o Opencast. Inclusive tá com muito menos barulho que tinha antes. Tem microfone novo também que eu tô testando hoje e provavelmente eu vou mandar para vocês um desses aí. O pessoal nem sabia disso aí, mas eu já tava arquitetando aqui. Vocês vão receber um microfonezinho desses aí em breve. O OG vai ser complicado. O OG fica mais fácil. Eu compro pelo eBay, tá aí, né? Então, deixa eu ver a pergunta aqui. O Anderson Alves mandou uma pergunta sobre o abandono do Ubuntu Phone. Eu acredito que ele deve estar falando sobre o abandono do Ubuntu for Android, que são projetos diferentes. O Ubuntu for Android realmente foi abandonado. Eu achava a iniciativa bem legal. Tem um vídeo que eu já mostrei ali, que eu gravei durante um FISLE com o Adilson explicando o sistema, mas quem foi abandonado foi o Ubuntu for Android. O Ubuntu for Phones, que na verdade nem existe o Ubuntu for Phones, o Ubuntu Touch, que eu mesmo falo, também não existe. O pessoal até na lista já estava reclamando, os desenvolvedores, que é o Ubuntu, não é o Ubuntu Touch, é só o Ubuntu. Só existe um, não é um projeto. Embora a gente nomeou ele como Ubuntu Touch, ele não existe. Mas ele continua, na verdade eu acredito que agora é o carro-chefe, na verdade, da Canonical. O Ubuntu, digamos, for Phones, né? Que eu chamo de Ubuntu Touch. Não foi abandonado, não. Sobre o LXQT da Sephora, deve ser o nome. Sephora. LXQT, será que eles estão falando sobre a migração do LXDE para QT? Saiu uma notícia hoje aí, o desktop novo, né, que tá pegando para teste, né? Tem alguma coisa assim, realmente eu só li por alto, eu não tenho muita informação. O que eu vi é que eles estão portando todo o desenvolvimento que era em GTK para QT, que curiosamente ficou mais leve do que estava aqui. Existe o preconceito que o QT é pesado, né, porque o KDE por muito tempo era pesadão, mas o pessoal do LXDE, eles viram que na verdade não é bem assim, é só saber programar que ele dá uma puxão de orelha pro KDE. Faz tempo que eu não uso agora o KDE também, não sei se ele não melhorou também o desempenho, mas com a QT dá pra fazer o software bem enxuto, bem leve. Olha, eu acho... E já tá o projeto aí, né? Eu acho que um dos motivos, eu posso estar enganado, mas acho que um dos motivos é porque também a documentação e o suporte do QT é muito melhor do que o GTK, porque se você quer algo para GTK, você tem que ir atrás do pessoal do GNOME, tem que ler, procurar documentação
documentação e tal. Quem já programou com GTK sabe disso, que as coisas não são muito bem documentadas, ou se tem documento não é uma coisa que é muito fácil de achar. Já o Qt, cara, tem toda uma infraestrutura, tem companhia por trás, e dando suporte, por aí vai. Então, eu acho que esse é um dos motivos. Outros motivos, talvez um pouco mais polêmicos, seria o fato de que às vezes é mais difícil de você conseguir enviar um patch para qualquer coisa do GNOME. Então, a Canonical é um exemplo bem legal sobre isso aí. É bem mais difícil, então, de você conseguir convencer as pessoas a aceitar o seu patch de uma forma ou outra, né? E se você cria um fork, aí também vira uma loucura o negócio. Então, eu acho que esse talvez seja um outro motivo também. Eu lembro quando o pessoal do LXE começou a olhar isso alguns anos atrás, tem alguns anos, acho que talvez 2 ou mais, né? Que eles estavam investigando, fazendo esse tipo de pesquisa. Esse foi um dos motivos, eu acho que era justamente para ter um pouco mais de suporte. Porque você quer usufruir de uma biblioteca, mas você quer escrever seu software e você quer usar uma biblioteca. Se você tem que escrever o seu software e ao mesmo tempo tem que manter a biblioteca, aí você está fazendo trabalho de 2 aí, não rola, né? Essa parte da documentação eu já não conhecia, muito bem colocado. A pergunta aqui que eu não entendi muito bem, vou ver se vocês entendem. Os vereadores PS agora estão defendendo a utilização do software livre na Câmara de Santarém. Eu vejo PS, pra mim é Photoshop. Eu não entendi muito bem o que é os vereadores PS. Se alguém entendeu, responde, senão nós passamos adiante. Tô fora do assunto. O Léo ali tenta explicar melhor pra gente ali, que não deu pra entender muito bem. E outra aqui, o que vocês acham de depois o Debian migrar, eu tô querendo migrar pro Debian, mas é migrar pro Systemd, o Ubuntu migrar do Upstart também para o Systemd na 14.10. Acho que é o caminho natural, né? Já que o pai mudou, o filho tem que ir atrás, né? Eu não tenho nenhuma opinião sobre o top. O Red Hat e a Fedora estão usando o Systemd. Pois é, como eu falei mais cedo, né? Tem quase um ano que eu não mexo com nenhum desktop. Quando eu mexo com Linux é servidor, e mesmo assim em termos de trabalho não tem nada desses... Bem, eu não tenho lidado muito com Linux, essa é a grande verdade. Se prepare para o comentário que você está traindo o movimento. Cara, isso é uma coisa normal de todas as pessoas. Todo mundo eventualmente procura. Não tem nada que eu fazia no Linux que eu não posso fazer no Mac hoje em dia, tá bom? Eu já fui crucificado só por defender que dá pra usar software livre e proprietário junto, imagina tu dizer que não tá usando. Eu trabalho na Red Hat, que é assim, símbolo de Linux e tal, tem muita gente lá que usa Mac, cara. Aí quando você trabalha, você tem que fazer o seu trabalho, não importa o que você tá usando. Ali, o PS é o Partido Socialista. Cara, isso é um negócio que me incomoda. Muita gente faz ligação ainda de software livre com socialismo, que uma coisa é igual a outra, cara. Isso me incomoda, porque não é. Tem alguns pensamentos parecidos em algumas coisas, mas não é um posicionamento político o software livre. E tem muita gente que utiliza isso, né? É bom dizer ali do Partido Socialista que isso já é um negócio que me incomoda bastante. Bom, não tenho mais nenhuma pergunta aqui. Eu tenho um caso para contar aqui que o meu pai veio me perguntar. Meu pai sabe que eu mexo com coisas de software livre, né? Mas não entende muito bem o que é a coisa, né? Ele disse que encontrou um cara que disse que também trabalhava com computação, né? E o meu pai comentou, meu filho trabalha, mas ele divulga bastante software livre, né? E o cara disse, eu já sou bem ao contrário. Eu já defendo o não uso do software livre. E meu pai, mas por quê? Não, porque eu quero ganhar dinheiro, né? E o que tu responde pra um cidadão desse? E o meu pai já achou que eu tava trabalhando só por ar daí, que eu não trabalho pra ganhar dinheiro quando trabalho com software livre, né? Aí eu tive que explicar toda a historinha do software livre, o que é, como é que faz, como é que ganha dinheiro, tudo isso pro meu pai. E é um cidadão formado também, eu já tive o mesmo tipo de conversa com o meu pai também, né? Como é que a Red Hat faz dinheiro? E logo quando eu comecei também, né, eu mexi com open source, meu pai me via indo pras conferências, fazendo tudo isso e tal, e ele falava, mas, rapaz, como é que você vai fazer dinheiro com isso? Como é que você vai alimentar a sua família? Nos comentários do vídeo da transmissão tem uma pergunta do Anderson S. Albers. E na nova versão do LibreOffice 4.2.4 já testaram? O que tem de novo? É difícil dizer o que tem de novo, porque eu não uso quase nada. Eu também. Esses dias mesmo eu vi que tinham updates, mas eu nem fiz logo de cara e é só a mesma coisa. Tipo assim, de vez em quando alguém me manda um documento que precisa abrir no LibreOffice e é só nessa hora que eu abro. E aí das vezes... Eu
Hoje à tarde eu estava assistindo uma palestra da Eliane? pessoal da Eliane, que ela deu no FISNE, e ela comentou sobre o LibreOffice atual e o que está vindo nas próximas versões. Ela falou assim, novidade mesmo é a parte de compatibilidade com padrões proprietários, como DocX, XLSX. Essa parte eles estão focados assim, bastante e estão trabalhando bastante em cima dessa parte para aumentar essas compatibilidades. Parte de visual, o LibreOffice, por exemplo, vai continuar igual, pelo menos nos próximos anos, não tem interface simples e básica, vai continuar mesmo. O que pode vir, talvez, assim, é o LibreOffice da nuvem e o LibreOffice para Android, o que pode vir de novidade, mas isso também é só a partir de 2015. Assim, atualmente eles estão focados mais nessa parte de fazer a parte de compatibilidade com formatos proprietários mesmo. A estabilidade e melhoria na compatibilidade, então. Isso. Tem pequenas correções também, acho que só na 4.3 vai sair aquela correção dos textos gigantescos de atas, que só no Brasil tem, né? Acho que é na 4.3 só que sai. É na 4.3, essa aí é a versão também, ela comentou isso aí, é confirmado. Parágrafos com mais de 65 mil caracteres. Só no Brasil isso existe. Ó, tem uma pergunta aqui, eu já digo que eu nunca utilizei. Vocês já testaram o GNOME 3.12? Se sim, o que acharam? O Léo Oliveira também. Cara, eu faz tempo que não testo outra interface que não o Unity, pra mim ela atende bem. Não sei como tá o GNOME 3.12. Alguém usou? Não, também não usei. Então vamos ficar devendo essa. Deve ver que a diferença deve estar só em termos de performance, ou né, por debaixo do capô, né? Ou seja, número de linhas de código, tá mais limpo e tal. Tô usando pra perceber. Screenshot não vai dizer como é que funciona. Bom, tá aí uma coisa pra gente fazer, né? Testar. Depois de voltar um bom tempo aí sem Opencast, não era porque tínhamos desistido, né? Problemas técnicos que insistem em acontecer com a gente. Quero agradecer a vocês aí pela participação, até o pessoal que não pôde participar dessa vez, mas continua o mesmo time e a gente está sempre querendo agregar mais gente de outras comunidades aí para falar com a gente. Obrigado aí, Diego, Og, Rudinei. Agora o Rudinei tá bom aí com o microfone bom. O som tá bom, né? Obrigado aí por vocês terem participado. Hoje é um pouco mais curto do que a gente tem feito de costume, né? Foi muito bom eu poder participar de novo. Depois, agora, nos últimos meses, todo mundo tem férias, vai viajar, daí é difícil combinar os horários certos, mas acredito que agora nos próximos episódios vai ser mais frequente e vamos poder se encontrar novamente. Foi muito bom participar aí desse episódio do Opencast. Não sei se vai manter o nome, mas possivelmente vai ser colocado o nome. Atenção em vídeo do Gunteiro. Foi muito bom ter participado aí. Obrigado pelo convite também. Pra mim valeu a pena rever vocês. Fazia muito tempo que a gente não batia papo e tal. E tô bem animado com a sua novidade, Ivan. Então vamos aí. Com certeza tô cheio de interesse e energia para participar dessa nova empreitada. Isso aí, então, pessoal. Obrigado aí. Até o próximo Opencast.